Agosto 3, Romanos 4. Que diremos, pois, ter alcançado Avraham Avinu, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Obras quer dizer tudo que ele fez, coisas que ele fez, mérito dele. Se de ser da cá, vem das coisas que ele fez. Então, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça, por Tzedaká. Está em Gênesis 15:6. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, a misericórdia, mas segundo a dívida. Ele fez alguma coisa, ele tem que receber. Mas aquele que não faz nada, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a que Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados, felizes aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como Tzedaká, como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, da Tzedaká da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando também na incircuncisão, como ele estava quando foi chamado, a fim de que também a justiça de Tzedaká lhe seja imputada. Se fosse pai da circuncisão, e também fosse pai daqueles que são circuncidados, daqueles que não somente são circuncidados, mas que também andam nas pisadas daquela fé do nosso pai Abraão, de Avraham Avinu, que teve quando era ainda não circuncidado. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela Torá e a Abraão ou a sua descendência, mas pela justiça da fé, porque naquela época não havia Torá. Então foi pela justiça da fé. Porque se os que são da Torá são herdeiros, então a fé é vã e a promessa está aniquilada. Porque não havia Torá naquela época. Então se só quem segue a Torá é que herda, então não adianta ter fé. Porque a lei, a Torá, opera a ira. E onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da Torá, mas também a que é da fé, segundo a fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, Gênesis 17:5, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem, o qual em esperança creu contra toda esperança de que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça, como Tzedaká, a fé. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação.